Portuguesa? No Atlético. Não, portuguesa não. Mas a gente deixa você falar também em algum momento, recentemente, tá? né? Não vamos falar de portuguesa, mas vamos falar do português, tá bom? Com você, tá tudo bem? O Cristiano Ronaldo tá, muito bem, olha só. Agora não vou aceitar isso, não. Peça desculpa. É muita falta de respeito. A galinha atravessou a rua por quê? Foi para chegar no outro lado. Não dá para respeitar o rap português. Ô, Bruno, desculpa, a dona Ana tá assistindo aí, prima do Nicola. Beijão pra dona Ana. Dona Ana. Não é rap. Ô, Romulo. Torcedora da portuguesa. Faz tempo que a Tá bom, eu tô mais calminho agora. Intolerância aqui não. Não. Vamos respeitar as diferenças aqui, não rap vamos, Léo? português. Inclusive as diferenças culturais. Exatamente. O rap português. Vai ter que aceitar, Mereço. sim. Ó, essa lista aí Muito boa a música. é a lista Engraçada, inclusive. é a lista de Seguiram o fado artilheiros, brasileiro. professor, a lista de artilheiros da Liga dos Campeões da Europa, da história. Tá bom, Rômulo? Tá ótimo. O primeiro é o Cristiano Ronaldo. Pênaltis. O segundo é o Cristiano Ronaldo sem os pênaltis. Cowboy, Under Rocks e O Cowboy. terceiro é o Messi. O quarto é o Cristiano Ronaldo só no Real Madrid. O quinto é o Raul. O sexto é o Cristiano Ronaldo em mata-mata. E o sétimo é o Cristiano Ronaldo na fase de grupo. Não disse que ele sobrava? Professor, ele é, como você falou, o Pelé da Liga dos Campeões. E ainda esqueci de falar líder em assistências. Ah, não, isso aí já é... Cara, só na carreira contra o Atlético de Madrid são 26 agora. Em 34 jogos. Então, ele empatou com o Messi, se não me engano, agora. São os dois que mais vezes marcaram no Real. Simeone nunca conseguiu passar de um time do Cristiano Ronaldo. Foi a quinta eliminação seguida do Atlético de Madrid em mata-mata de Champions, tendo do outro lado o Cristiano Ronaldo. A pergunta ali é se ele é o maior definidor da história. E aí, professor? A gente falou ontem bastante também do Coutinho, podemos falar do Romário, podemos falar de quem mais? Eu uso sempre um critério que é dividir o número de gols pelo número de jogos. Quem chega a 1 ou ronda 1, Pelé, Ronaldo Fenômeno. O Ronaldo, no começo da carreira, tinha a média igual a do Pelé, com 17, 18, 19 anos. O Friedenreich, que todo mundo fala, que fez tantos gols, não sei o quê, mas qualquer conta que você faça, que ele não tenha feito os 1.300 e tantos gols, mas você dividir o número de gols pelo número de jogos dele, você vai estar sempre perto do 1. Ele é um dos grandes definidores da história. Mas o que impressiona é, assim, é a pluralidade de definições. Sim. Repertório. De todo jeito, Por exemplo, ontem o... Cara, esses de cabeça é um fenômeno. Ontem o Gary Lineker, que é um dos grandes atacantes também da história, artilheiro de Copa e tudo, falou, eu nunca vi um cabeceador como o Cristiano Ronaldo. Impressionante. E assim, ele não é um especialista apenas de cabeçada, como você já teve vários na história. Mas ainda assim, você ouve de um cara que conheceu muito de grande área, que ele não viu nenhum cabeceador tão competente quanto o Cristiano Ronaldo. E é só mais uma coisa do jogo dele, né? E tem a frieza do pênalti, a técnica da falta, o chute. Né? Um jogador que ao longo da carreira também se transformou em termos de posicionamento e velocidade. Poxa. E de finalização mesmo. De finalização. Porque no início, no United, ele não era tão... Não, ele era um cara driblador, por extremamente driblador, e que tinha fama de um cara que pulava muito, né? Que saltava. Sim. Dava o... Finalização também, muito abaixo. Ele é a maior prova de que se o cara... Mas ele precisa se dedicar demais, né? Mas se o cara se dedicar demais, ele pode se tornar um especialista, bate com as duas pernas, cabeceia como poucos, a cobrança de falta dele. Por isso que o cara tem números excepcionais. E a amostragem dele é longa. Você pegar, fala assim, o maior goleador da seleção brasileira na média, é o Leônidas da Silva. Tem 1 gol, mas jogou uns 30 jogos. O Cristiano Ronaldo, ele mantém essa atuada numa exposição de muitos jogos, em muitos grandes clubes. E nos jogos decisivos. Na principal competição do mundo de clubes e nos jogos decisivos. Ele é um cara que não jogou como de ontem, que o time dele precisava de 3 gols para se classificar, ele vai lá e faz os 3. Exato. E assim, nesses sentidos, acho que só o Pelé chegava perto disso, com essa constância. E a tamanha confiança na capacidade que ele tem de decidir, que vamos pensar o seguinte, 2-0 na ida, 2-0 na volta, cara, agora eu não vou tomar o gol fora, porque se eu tomar 1 aqui eu preciso fazer 2.
vou segurar, se tiver que ir pra prorrogação eu vou. Mas a confiança na capacidade que ele tem é grande que, cara, 2-0, o cara sente cheiro de sangue, velho. Vamos que vai sair o terceiro. buscando. Então, até mesmo em termos de estratégia, a Juventus saber que tem um cara desses, eu vou pro terceiro, cara. Eu vou matar esse jogo aqui, eu não preciso de prorrogação, não. Quem tem Cristiano Ronaldo... Tem não uma precisa de imagem que telas. depois a gente vai abrir dele no vestiário antes do intervalo. Essa questão do incentivar isso, claro, é normal, acontece em todo, com todos os grandes jogadores e líderes. Mas, cara, quando você tá ali no vestiário, é o Cristiano Ronaldo te falando isso, vamos que dá pra gente virar, e tava 1-0 ainda tava 1-0. Assim, se o cara tá falando, você vai com ele. Que é uma coisa que ele também já fez com a seleção de Portugal. Isso. Que ele nem jogando estava. Machucou, né? Né? E ele ali na hora dos pênaltis mandou um vamos que dá para o pessoal de Portugal, foi fundamental, o que é também uma coisa muito importante na carreira dele, porque quem via aquele jogador vaidoso se olhando no placar eletrônico, não podia imaginar que ele pudesse dar essa guinada. E ele a gente ultrapassou espera que essa um dia barreira o também, Neymar também dê. Foram duas barreiras, Espera né? mesmo? Eu tenho fé. Eu não tenho fé nenhuma nesse Nenhuma, sentido. não. Nenhuma. Inclusive, o que eu falei semana passada é a obsessão, né? Cristiano Essa é a Ronaldo palavra. é obcecado Não, mesmo, obcecado. profissional. E ganhou a Eurocopa com a seleção portuguesa. Mesmo se não tivesse ganho, tinha essa questão também que, por ser um jogador de Portugal, não havia essa exigência dele conquistar o máximo com a seleção portuguesa. Qualquer trajetória com uma eliminação, sempre tinha coisa. Não, Portugal Também chegou Portugal, onde chegou por causa do Cristiano Ronaldo. Então, era algo que nunca mancharia. Ele ignorou isso e ainda conquistou a Eurocopa, mesmo contundido, mas até nisso, como você citou, mostrando uma outra faceta, uma evolução de postura, de comportamento profissional. Realmente, eu não vejo nenhuma outra competição, acho que das grandes competições internacionais, seja de clube de seleção, não tem um abismo tão grande para determinar o melhor jogador histórico dessa competição, como é o caso do Cristiano Ronaldo na Champions League. O Cristiano- Não consegue definir isso em Copa Mas do sabe Mundo, o que é bom? nem Libertadores, nem Sabe- nada. Tinha que Sabe ser o que é claro. legal? É possível que amanhã a gente abra o programa falando do Messi. Ok, mas nós somos muito privilegiados de ter Isso. visto esses últimos Porque, 10 Léo, anos. essa disputa esse não era nível. lembra no Campeonato Espanhol? Como era Sim. até outro dia? Era sábado um, domingo outro. Aí domingo um, sábado outro. E era assim. Amanhã é possível que a gente abra aqui o programa falando do que o Messi fez. E aí, o Messi e o Cristiano Ronaldo já falou muito aqui. Eles redefiniram o conceito de longevidade no futebol. Não tem nada parecido. Há quanto tempo que esses caras Nesse estão no ápice? nível, não. E aí, quase 15 Bruno, anos. vai 10 caber anos, ao pelo Messi manter uma estatística que vem desde 2005, quando pelo menos um clube espanhol chega pelo menos às quartas de final. Só sobrou o Barcelona como esperança. Caso contrário, pela primeira vez desde 2004, da temporada 2004-2005, a Espanha não tem nenhum representante nas quartas. Já é a pior desde 9 e 10, quando teve um. Pois é. Eu recomendo para o fã do esporte que siga o Mr. Chip no Twitter. Ele é um cara de estatística sensacional. E ele faz uma série de lembranças. O Cristiano Ronaldo, com os gols de ontem, chegou a 124 na Liga dos Campeões. A gente já mostrou essa tela. Aí ele está dizendo aqui que na Champions, o Atlético de Madrid, por exemplo, tem 118 gols. Então, o Cristiano Ronaldo sozinho tem mais gols do que o Atlético de Madrid. Em todas as suas participações na Liga dos Campeões. E aí, tem uma série de outras estatísticas. Com esses 124 gols, ele tem mais gols do que 140 equipes que já participaram da Liga dos Campeões. O Cristiano Ronaldo, Bruno, talvez a gente não tenha, nesse momento, a dimensão do que ele vai representar. Mas é o cara que a gente vai falar para os nossos filhos, para os nossos netos, que a gente viu e que era impressionante. E, para nossa sorte, ele ainda compartilha esse momento com o Messi. A gente é bem sortudo nesse sentido, de ter Sim. dois caras geniais como ele. E aí, assim, para você ter a condição de que ele seja o protagonista, você teve um desempenho coletivo quase perfeito Claro, ontem também, claro. né? A estratégia, você vê, a gente acha que a Juventus vai começar um 4-3-3, aí quando dá 2 minutos o Henrique tá de zagueiro pela direita, ele fica praticamente só com o Bonucci mais recuado, soltando o Chiellini para se juntar ao ataque, porque ele já imagina que o Atlético de Madrid vai tentar só passar o tempo. E aí a gente tem que pensar também na falta de alternativa que teve o Simeone ontem, né? O Simeone foi muito mal, cara. Acho que foi um dos piores jogos dele de mata-mata. E olha que ele é um especialista, né? Sim. Ele em 7 jogos contra time italiano tinha tomado um gol, né? E ontem a estratégia é extremamente defensiva. Até mesmo os dois atacantes, o Griezmann e o Morata, jogando só da intermediária para trás quase o tempo inteiro. E aí a Juventus cresceu muito. Alguns jogadores, o Spinazzola fazendo a estreia dele em Champions League, fez um partidaço pela esquerda. E em termos de estratégia, o que você pensa? Se você vê a Juventus jogando no Campeonato Italiano, você vai ver que muitas das jogadas são
inversão de lado e aí o cruzamento na segunda trave para pegar o atacante alto com o lateral baixo. E ontem foi isso, né? Os 2 gols são assim. Um no Juanfran, outro no Arias. Essa jogada funciona muito com o Mandzukic normalmente. E aí você tem o Cristiano Ronaldo e quase o jogo inteiro foi assim. Inverte o lado, abre o campo. E aí os jogadores de lado do Atlético de Madrid tiveram uma noite muito ruim também, principalmente o Lemar que saiu. E a estratégia funcionou brilhantemente, cara. E foi um dos melhores jogos da Juventus nos últimos anos para mim. É bom até para responder esses rumores aí de Zidane, que até não se confirmaram, de que com o Alegre não vai dar. Eu acho Também foi um jogo ganho pelo Alegre. Foi muito. Hoje a Gazeta deu as maiores notas pro Ronaldo e pro Alegre. 9 para os dois. 9 para os dois. O que não é um jornal que para dar 8 já custa. Então é uma nota 9 pro espetacular. Ronaldo? 9. 10 nunca deu, né? O último 10 na Champions foi pro Lewandowski, quando ele fez 4 na semifinal com o Real Madrid. Pelo Dortmund. Aí é pesado. hein? Mas- E pro Simeone, quanto Mas podia ter dado 10. 4. Podia ter dado, mas era é que pra o 10 é difícil para soltar um 10 ali. Não, era pra Mas 10. podia ter dado. Eu acho que só não deu 10 porque compararam a fase. O 10 foi na semifinal. Não, mas, por exemplo, nunca... O único critério que eu Tem consigo... um pouquinho adiante. buscar. Então, mas esse placar de 2-0 nunca havia sido revertido na história da Liga dos Campeões. Não, já. Já? O Barcelona reverteu um 4-0. Agora com- Tá. Não, e teve agora. O Simeone, não. O Simeone nunca largou o osso depois de sair da Não, frente. teve agora. Daí agora do... Agora, aqui PSG. é o melhor mata-mata de Champions dos últimos anos, né? Espetacular, Só se pegar né, as Léo? 3 viradas aí do Manchester United, do Ajax e essa da Verdade. Juventus, espetaculares. Hoje ainda tem um Bayern-Liverpool que deve ser um jogaço também. Aham. O Lyon tentando aprontar pro Barcelona. É bom lembrar que se o Lyon faz um gol, o Barcelona tem que ganhar o jogo. Né? E o Lyon não é um time bobo, não. É um bom time. Mas tá muito interessante, cara. Tá muito interessante. E sem o Real Madrid, né? Tem alguém que já tá há um tempinho querendo morder esse osso aí. Agora, você citou assim, poxa, contra o Simeone, contra o Atlético. Aham. Isso só torna maior a vitória da Juventus. É, porque é um time que normalmente se defende muito bem, né? Exato. E ontem... Tamanho da dificuldade, né? Os 2 times de ontem, eles estiveram presentes. A final não é no Wanda? É no Wanda. Tem Nas isso. 5 últimas finais de Champions, o Atlético ou o Juventus estavam em 4. Só na última que não tinha nenhum dos dois. Porque, vamos lembrar da virada agora recente do United contra o PSG. A gente discutiu tudo isso, mas também teve aquela história, o peso da camisa. Sim. Até agora a gente não falou, por causa do peso da camisa do Atlético também. E de como esse time sabe jogar esse tipo de competição. O que mostra o valor da vitória da Juventus também. do que O Atlético não Cristiano Ronaldo finalizou fez. no alvo. Né? Em compensação, a Juventus finalizou 5 e fez 4. Teve um gol anulado. O que mostra a capacidade de decisão de um time, mas essa capacidade está muito atrelada também à presença do Cristiano. A Juventus contratou o Cristiano para ser o diferente na Liga dos Campeões. O Campeonato Italiano ela vence com autoridade, sem o Cristiano Ronaldo. Copa da Itália da mesma maneira. Nesse ano até vai ser diferente, né? Mas era a cereja do bolo, né? E o Cristiano, com um gol marcado até então na Liga dos Campeões dessa temporada. O curioso, professor, é que ele vinha de pelo menos 10 gols marcados na Liga dos Campeões há mais de uma década. Pelo menos 10 gols por edição da Champions. E essa era a grande decepção, um golzinho só, logo no primeiro ano dele. É provável que tinha torcedor da Juventus olhando meio desconfiado, mas depois de ontem, eu fiquei emocionado com a emoção da noiva do Cristiano Ronaldo. Né? Filho também. Ainda ser capaz de se emocionar com um cara que faz desse tipo de coisa com bastante O frequência. legal é todo o trajeto que levou até aqui, né? No mesmo estádio ano passado, a bicicleta, os Verdade. aplausos. É verdade. A Juventus todo esse era círculo, né? o clube que tomou mais gols de um jogador. É o recorde. É o Cristiano Ronaldo contra a Juventus. Ele tinha feito 10 gols contra Em Champions ou em todos? Champions. E agora ele está do lado da Juventus. A Juventus é um clube, como era o Barcelona até algum tempo atrás, e até ainda é o Barcelona. O Barcelona tem muito menos títulos da Champions do que ele deveria ter. Não, a Juventus E é a Juventus organizada é na o mesmo Itália. caso. É gigante dentro Então, e... ela está precisando pequena dessa fora. volta no evidentemente é o time mais odiado da Sim, Itália, né? sim. Quem A não Inter torce passou pra na última Juventus- pesquisa, você não viu, Léo, isso daí? O quê? Do mais ódio? odiado? Passaram de a Sério? Inter mais. Porque a torcida da Juventus é a maior, né? Pode Mas ser essa o que eu explicação. vejo assim, mais ênfase na Sim. reação negativa Aham. é a Juventus, né? Então, ironizam isso, né? Que tradicionalmente, é claro, no doméstico domina amplamente nos últimos anos, então, é um verdadeiro monólogo, né? O Napoli se esforçou mais, né? O Napoli fez 91 pontos e não foi 91 campeão. e a Juventus foi campeão. Pois é. Brincadeira. Então, o que resta para o italiano que não torce para a Juventus combater a Juventus, organizar a Juventus, é justamente
o Continental, que é bem aquém da tradição interna do clube. Por isso que veio o Cristiano Ronaldo. Essa hegemonia no campeonato nacional é bem ruim para o campeonato em si, né? Mas para o torcedor da Juventus, o cara não tem nada a ver com isso. Só mais um número do Mr. Chip, que é também impressionante. Ele se refere ao número de gols marcados no mata-mata da Liga dos Campeões. O Cristiano chegou a 63. O segundo com mais gols é o Messi com 40. A gente está falando de uma diferença de 23. Aí o terceiro é o Thomas Müller com 21. O quarto, o Lewandowski com 19. Em quinto, o Raul e o Shevchenko com 18. Então, olha olha o tamanho, olha a capacidade desse cara em ser... porque ele e o Messi costumam rivalizar em quase tudo. Ele está pondo 23 gols de diferença em relação ao Messi. E quantos jogadores na história do futebol mundial conseguem, numa coletânea de imagens, ter imagens impactantes em 3 grandes clubes europeus? Verdade. Ainda começou no Sport, né? Mas depois United, na sequência Real Madrid e Juventus. É inacreditável. Quando encerrar a carreira, vamos ter que fazer uma lista gigantesca de momentos dele no United, no Real Madrid, na Juventus, antes começando o Sporting. É uma carreira muito rica. Ele pode igualar o Seedorf, né? Que foi campeão em 3 clubes. Sim. Ajax, no Real Madrid e no Milan. O único... Rômulo, você teve recentemente lá na Itália, não foi? Setembro. Tava tocando muito Amor e Capoeira? Direto, viu? Em todo... Mundial de vôlei, então, tava o Tava tempo todo. Amor e capoeira. Agora tem e a também versão... aquela do Big Bang lá. Qual é? A do Big Bang lá. Big Ben em Londres, Rômulo, Não, na não. Itália. Qual Do Big Bang. Não sei. A música lá do Big Bang. Uma hora espetáculo. Esse é Giovanotti. Giovanotti, é. Tá, também isso O canta grande muito. espetáculo do Apoio Big Ben. Sim. Mas essa é mais antiga. Mas mas também toda hora canta. A do Amor e Capoeira é a nova. Direto. Não é? E aí já tem a versão do Cristiano Ronaldo também. Vamos ver. Vamos ver. Cristiano da Madeira! Cristiano da Madeira. Essa eu gostei daí. Tem os memes Bom, aí hein? também Isso aí envolvendo cabe no o Cristiano estádio. Boa, Ronaldo. gostei. Essa cabe, Cara, né? Totalmente. Boa, boa. Cercavam fuori classe, ho comprato il re. La Malha Bianconeira. Tudo rima. Um tiro così forte. Olha lá. La O Malha papai do Atlético, né? Bianconeira. O papai, é verdade. Tem uns papais Por que você não chama ele de papai agora? Fala mesmo, papai. Isso, né? Esse é o novo papai, hein? Cristiano League também. O Goat. Goat. O Goat, será? Mapa de café. O que mais? O que mais? Champions é, O que né? mais ele precisa fazer? Vocês conseguem imaginar uma coisa? É isso aí, você quer isso? É uma isso resposta. Não, essa não era isso que eu tava pensando. Vocês conseguem pensar em uma coisa assim? Cara, eu queria ver ele fazendo isso. Falta fazer isso. Não isso. Porque como carreira, É, exato. só a Copa do Mundo. Então, mas ele não vai precisa cobrar, ele não fazer. precisa. Não precisa, não, mas você tá falando o que falta fazer. Olha os filhos Não dele. ó. precisa. Não precisa. Precisar, não precisa, não. A resposta para o Messi é óbvia. É. O que a gente espera que o Messi faça. Sim. Ganhar a Copa do Mundo. Sim, pro país do Messi a tradicional, gente que é o dele. cobra, dele não. Agora, mesmo na seleção dele, ele passou o Eusébio, que era uma lenda. Foi comparado com o Pelé. Ninguém mais fala de Eusébio perto dele. Resumindo, não precisa de mais nada, Não assim. precisa. Não, eu tava pensando, tentando imaginar alguma Não, coisa. na verdade precisa. A sequência da Juventus, na Champions mesmo. Precisa. Para ele, pessoalmente. Pra ele, eu acho que pessoalmente, não, mas quando a gente falou agora há pouco dessa diferença entre a Juventus e Não, eu acho que pra ele fora, sim, pra ele precisa. Mas ele não vai ele ser menor conquistar por também. isso. Não, mas vai eu ser acho que menor. ele se cobra. Não, por mas ele essa. se cobra. Certamente. A Juventus dessa década é um time fortíssimo. Certo? Certo. As vezes que ela não ganhou a Champions, normalmente ela não ganhou porque do outro lado ela tinha o jogador que não tinha do lado dela, cara. Sim. O Cristiano, o Messi, enfim. A Juventus sempre teve times fortíssimos, competitivos. Achei uma coisa muito simpática do Buffon ontem postar a foto dos ex-companheiros lá. Muita gente fica, o Buffon deve estar com dor de cotovelo e tal. Acho que é claro que ele deve estar frustrado, mas... Por ele, né? Por ele, claro, mas ele deu os parabéns aos O companheiros. Rômulo falou da obsessão. Não tem combinação mais explosiva no esporte do que um gênio obsessivo. Porque geralmente o gênio dá uma acomodada. Fala assim, eu posso mesmo. Né? Agora, quando o gênio tem a vontade de um cara que precisa comer grama, e em outras modalidades você tem, por exemplo, o Ayrton Senna. Era um cara que respirava aquele troço e era bom no que fazia. O Cristiano é outro caso. Então, ser só obcecado não basta. Ser só gênio ou ser tecnicamente
capaz também, como mostra o Neymar, às vezes não basta. Agora, as duas coisas juntas... São caras que contagiam quem está em volta. Porque você tá. Imagina o jogador do Juventus olhando o Cristiano Ronaldo nessa Se ele pilha. tá correndo então, assim... Se ele tá te falando, cara, vai dar. No intervalo, aquilo que a gente falou. Aqui, mas tirando o Pelé, qual brasileiro que se enquadra num perfil de gênio obcecado ao longo da história do futebol? No futebol? No futebol. futebol, geralmente, o cara Porque o Celso tá falando, eu pensei, pô, gênio. Ronaldinho Gaúcho, genial. Não era mas obcecado, obcecado? Não. Tanto é que a gente fala, não. Os 2 anos fantásticos e surreais do Ronaldinho. Eu não diria obcecado, mas obstinado. Ronaldo, a recuperação física dele. O Ronaldo Não, sim, é um cara mas, por exemplo, Sim. fantástico, a recuperação dele Você não vai extraordinária. diminuindo. Mas, não, claro. fantástico. Mas 4 anos depois daquilo, como é que estava o Ronaldo? A gente consegue imaginar o tava Cristiano nítido. Ronaldo assim? Fazendo isso na carreira? Não, o Cristiano Ronaldo, ele é o perfeito exemplo da perfeição do atleta como jogador de futebol. Você tem a perfeição de atleta em outras modalidades. A perfeição do atleta como jogador de futebol é o Cristiano Ronaldo. Eu estava tentando imaginar o que mais ele poderia fazer. Eu não consegui encontrar nada assim Tem a de Copa do Mundo pro título, Portugal, de mas- conquista, de gol. Eu só fiquei imaginando assim, o que será que daqui 50 anos eu vou dar um Zelt pro professor Celso Zelt contar essa história pra Você vai gente? estar quantos anos, professor? Eu vou estar com 102. Aí, Tá o dobro do então, que eu tenho hoje. Aí, professor, sabe o que eu imaginei? Falei assim, uma coisa que entraria, ele não precisa disso, mas uma coisa que entraria pro folclore e que a gente contaria. E uma coisa que certamente o Messi não vai fazer, jogar um dia no gol. Já imaginou um dia acontece alguma coisa e aparece o Pelé Cristiano jogou no Ronaldo? gol. Porque não é contado como Pelé no gol, folclore sim, o dia que o Pelé foi pro E você gol. sabe que tem um detalhe? O Pelé jogou 3 vezes no gol e não tomou gol. No filme do. 3 vezes? Saiu invicto. Puta, no, Três filme, vezes ele no, jogou filme no gol. no filme dos Trapalhões ele era goleiro. Então. É verdade. Se o Didi cobra esse canteiro e faz o gol... Mas essa tá entre as 3 ou já é a quarta? Essa? Conta essa ou não? Não, essa não conta. Essa não conta. Porque nesse jogo... O Vitor nesse tá lembrando, filme, Stallone já jogou no gol também. Stallone, né? Fuga pra vitória. Não é? Que o Pelé pega o pênalti, aí o Didi chega lá nele, segura a mão. Qual o filme que... O rei e os Qual trapalhões. filme que... Trapalhões e o rei do futebol. Qual filme que a mulher vira... Você é o Pelé? Não lembro. O Pelé tem uma resposta maravilhosa. É filme nacional, né? Não lembro desse, não. Não, sou o Jô Soares. Sua. Eu não vi, não. Grande ator. É, o Acho Cristiano que Ronaldo só tem... isso, cara. Só se um dia acontecer Peraí, uma o coisa lá, Cristiano o cara ia Ronaldo jogar no fez gol. filme já? Filme? Não Não, lembro. mas fez aquele comercial que ele fala... Dos cabelos? Não tem nada a perder. Tem um comercial Ele não, que tá ele igual, joga no gol. ele não tá igual o Lebron, que agora só quer saber de fazer filme. É outra coisa. É outra Você pegada. falou mal do Lebron? É outra obsessão. Aqui. Ele outra constrói seu obsessão. roteiro nos Tocando no nome do gramados. Lebron? O Lebron já se Eu vou falar do seu Buffon. Então, melhor, hein? É o seu, você defende o Buffon igual claro que eu defende o defendo o Lebron. Buffon. O Buffon Viu? é o maior goleiro Você da vai falar daquele história. frangueiro? Igor. Vou falar daquele frangueiro daqui a pouco. Não, mas, Para com mas, isso. mas o Buffon... O que você queria ver, Nicola, ele fazendo? Fala uma coisa aí. Eu queria ver ele jogando no gol. Ganhar a Copa do Mundo. Eu acho Porque eu sei que o Messi não vai jogar no gol. O Messi nunca vai jogar no gol. Melhor não, né? É assim, O Cristiano Ronaldo, Jorge um dia, quem Campos. sabe. O Cristiano Vai vai entrar ter- pro folclore desse O grande Cristiano vai jogador. dá pra imaginar que o Cristiano não vai estar mais voando como tá voando hoje na Copa do Mundo de 2020, que ocorre em dezembro. 22. 22. E ocorre em dezembro, só para piorar. 22. Então, Ah, tem? mas acho que ganhar a Copa do Mundo seria completar Nossa, tá louco aí, essa aí carreira. Tem um professor, olha, ele não fez, o Pelé até no filme 3 vezes. Tem um comercial onde o Cristiano Ronaldo joga no gol. Joga no gol? Joga. Aí, tá vendo? O jeito é uma... Ó, Ai, ai, ai. Ah, veio. Não tem. Não, aí não. Aí não. não entra lá. É mais ou menos, né? Não, acho que não tem Assustou, muita- Gal. Tem a Não técnica. quero mais ver, não. Não tem a Não técnica. quero mais ver, não quero mais. Vamos tentar ali. Já não falta. Esquece essa ideia. Esse ser campeão do mundo aí. Olha, entre os obcecados, a gente tem que fazer uma menção honrosa ao Zico. Porque o Zico era um galinho, por isso ele virou galinha de Quintino. Fisicamente, ele não tinha condição de jogar futebol no começo e se submete a um tratamento. Né? Foi primeiro dos craques que se chamava craques biônicos. Fora a Copa de 86, na outra ponta da carreira, que esse rapaz fazia um tratamento intensivo ali para poder jogar um pouco daquela Copa Que a do Mundo. medicina não era igual a de hoje, né, Então. professor? Senão certamente o Zico teria... É assim, eu falei da Copa do Mundo, que é o sonho, talvez... certamente é o sonho de todo português, e ele, por conta de toda a relação muito próxima com a seleção, acho que ele tem esse sonho, mas acho que é bem inalcançável. Os outros dois acho que são mais
entre aspas, fáceis. Alcançar o Gento, que tem 6 títulos de Liga dos Campeões. O Léo lembrou do Seedorf. Tem também quem considere que o Eto'o é tricampeão, Léo. Porque ele até fazia parte do time do Madrid, mas não jogou, né? Aí depois ele ganhou com o Barcelona e com a Inter de Milão. Então é se igualar a esses caras ou tentar ultrapassar os caras como o maior campeão da história da Liga dos Campeões. Ou como campeão por 3 clubes diferentes da Liga dos Campeões. Vamos mostrar as mensagens aí sobre o Cristiano Ronaldo. E, Rômulo, eu achei aqui aquela pesquisa, viu, Léo, onde fala do time mais odiado da Itália. European Football Benchmark, que fez a pesquisa. Então, eles perguntam assim, daqui a pouco eu leio as mensagens, tá? Eles perguntam, olha, qual é o seu time preferido e aquele que você mais simpatiza? Então, somando os dois, a Juventus tem 49%, tá? De preferência. E aí eles perguntam também, qual é o time que você odeia? Deu 40% Inter e 38% para Juventus. Porque para a maioria dos torcedores da Juventus, a Inter é o time mais odiado. Especialmente depois do caso do Calciopoli, né? Que a Inter herdou um dos títulos, que é uma coisa muito controversa. A rivalidade ficou mais acirrada. E quando você pergunta pro interista, alguns respondem Milan, outros respondem Juventus. É mais... Ali divide também, né? E também, sei lá, tá rolando uma certa resignação também na Itália, né? A Juventus está tão dominante que os caras falam... A Juventus tem uma vantagem agora, que é treinar na Série A para os jogos grandes da Champions, né? Ela já está nesse patamar, está com 75 Léo, o Chiellini é o único que sobrou do time que foi rebaixado? Do time... O Chiellini, se não me engano, chegou depois. Chegou? Porque eu estava tentando lembrar se alguém pode escrever essa trajetória. De ter jogado a 2ª divisão com a Juventus para arrancar um título da Liga dos Campeões. Não sei, talvez ele. O Chiellini acho que estava na... Ele chegou, os últimos acho que ele eram chegou bem em Buffon. 2006, Os últimos, a gente falava do Buffon e... Checar Bom, aqui. mensagens aí pra gente. checar Procura aí. essa informação pra Posso gente checar aí. rapidinho? Pode. Enquanto isso, as mensagens que eu fiquei lendo aqui, depois já vou mostrar o que o Marca tá falando sobre tudo isso. Ó, o Lucas mandou, se o Cristiano Ronaldo ganhar a Champions, também com a Juventus, poderemos colocá-lo como o melhor da história? Vocês querem responder? Da história do quê? Não, Da bola? não. Não. Não, foi o Nicola, tá certo. Ele chegou em 2005 para a Juventus. Ele estava? Ele estava, sim. Mas então é o único, né, Léo? É o único. A outra mensagem é do Jean Santos. Eu sou fã do CR7, demais. Acho ele do outro mundo. Mas na época de Raul, outros artilheiros, os times não eram mais equilibrados. Digo, haviam mais times postulantes ao título. Eu tô vendo um equilíbrio muito grande nessa atual Champions League. Ele é o fator de desequilíbrio. É. De uma competição que é super equilibrada. Só essas viradas têm a ver com equilíbrio, né? Ninguém tá levando Sim. de barbada. Cristiano Ronaldo, jogador que sempre vai decidir. Manchester, Real, Juventus, Seleção, CR7 é incrível como jogador o melhor. Essa foto aqui é espetacular. Não é? São várias fotos lindas aí, marcantes, mas essa que tá aqui no Marca é muito boa. Essa análise de um jornalista do Marca, do Jesus Sanchez, ele fala, Cristiano valia 1 bilhão. Então ele fala aqui, ó. Entendo que para o Real Madrid era importante ter o jogador. Mais cedo ou mais tarde ele deixaria o Bernabéu, mas não valia 100 milhões, valia 1 bilhão. Então ele destaca que este é o maior erro. Em um trecho ele fala aqui, ó, um erro histórico, é o que ele fala aqui, ó. Acabamos de ver que Ronaldo não tem preço, é um erro histórico do Real Madrid. Vocês acham que o Real vendeu barato? Foi um erro dos maiores da história do Real? Valia 1 bilhão e não 100 milhões? Era multa rescisória, né? A multa era A essa? Juventus pagou 100 milhões de euros, que equivaliam a multa rescisória. Não houve negociação. A partir do momento em que o Cristiano Ronaldo topou as condições propostas pela Juventus, a gente pode questionar se o Real Madrid... Não deveria ter se o Real Madrid isso. não foi... Se foi pouco hábil de não procurar o Cristiano Ronaldo para oferecer uma melhora do contrato. Porque, assim, 100 milhões de euros pelo Cristiano Ronaldo... Mesmo a gente chegou a discutir, mas será que vale? E todos nós concordamos na época que valia. Porque as ações da Juventus já haviam aumentado de forma estrondosa. Hoje aumentaram mais de 20% quando abriu... Porque a Juventus teria uma visibilidade que ou que talvez só o Messi pudesse emprestar à Juventus, porque a Juventus teria um trunfo para ganhar a Liga dos Campeões. Então, foi um baita negócio da Juventus, Bruno. E dá para dizer que o Real Madrid não foi hábil o suficiente para tentar aumentar o contrato, para melhorar, porque assim, Bruno, esse tipo de cara você não vai encontrar em qualquer lugar. Você não vai encontrar em lugar nenhum, para falar a verdade. Acho que assim, se ele decidiu sair, ele sairia de qualquer jeito. O ponto para o Real Madrid
ao contrário do que percebia já o Zidane naquela época, o time precisava de mais mudanças, né? Que não adianta já, beleza, ele saiu, mas com o que a gente tem aqui não precisa mudar muita coisa. E ficou tão claro que não era o caso, né? Que agora, tardiamente, deram razão ao Zidane e o Zidane vem para fazer uma reformulação mais radical. Não dá para achar que você vai deixar de ter um jogador desse. Assim como é difícil imaginar o que vai ser o Barcelona no dia que o Barcelona não tiver mais o Messi. Não, o pós-era de gênio sempre é doloroso. Não tem como. Claro. Como é que tá o Cleveland agora? Tá uma desgraça. Não tem como. O Chicago Bulls era pós-Michael Jordan. E no futebol também. Não tem como fazer uma transição. Por mais eficiente que você gerencie isso, não tem como fazer uma transição suave quando um grande nome da história do esporte que você pratica sai do seu time. Quando os Patriots não tiverem o Brady. Certamente vão ter um momento difícil inicial. A questão é... O que diferencia é a velocidade de recuperação e retomada para uma nova era, para um novo momento. O Real Madrid já está buscando isso com o Zidane e buscando, certamente, muita agressividade no próximo mercado. Não vi nomes. Porque o Real Madrid tem condição disso, de rapidamente buscar um novo momento. Outros times não têm. Mas que é natural, depois da saída de um grande nome que tem uma derrocada inicial, o Barcelona foi mais que exceção, natural. né? Do Ronaldinho Gaúcho para o Messi. É porque já tinha o estava Messi, lá, né? já estava engatilhado, a gente já sabia que isso ia acontecer. E não foi um Isso é muito processo raro, que o Ronaldinho saiu e, quer dizer, quando eles deram conta de que o Ronaldinho não tinha mais condição, o Messi já estava lá. Foi uma passagem de bastão, Exato. que é o ideal em tudo, né? E até em posições específicas, se o São Paulo tivesse feito isso com o Rogério Ceni, por exemplo. Mas essa ruptura é chocante, porque também tem uma expectativa muito grande de eleger alguém que seja o novo cara. Pelé, depois da Copa de 70. O Pelé, quando ele se despede do Santos, naquele dia, a torcida gritava: ei, 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 Edu é o novo rei. E aí jogaram toda essa expectativa no Edu, que acabou da humanidade. não Mas aí só né? é óbvio que não chegou como substituto do Cristiano Ronaldo. Quando o Vinícius Júnior foi contratado, ele foi primeiro pro Real Madrid B, mas só aumenta o moral, o feito que o Vinícius Júnior tinha sido capaz de protagonizar até se machucar. Ele num Real Madrid bagunçado, num Real Madrid problemático, num Real Madrid com uma lacuna do tamanho da do Cristiano Ronaldo, chamou a responsabilidade e estava jogando muita bola, sim. Muita gente que dizia, não estava jogando nada, não... Ele era aí o você sabe que é a famosa, né? Toca a sirene aí. É os anti-Flamengo. Ela turma, toca. É os anti-Flamengo. A Liga Neguebinho. Tem duas mensagens aqui que eu achei interessantes. Tem uma sobre essa questão... duas? Não, tem um monte, mas essas duas eu quero... Colhemos aqui. Depois de tanto, Garimpamos aqui. Duas, posso completar? Uma engano, outra... Duas outra era centenas. pro seleção. E a outra pra gente. o cara tá Mas nós vendendo... vamos ver assim mesmo. Não, Caiu são aqui. duas centenas de O cara mensagens. tá vendendo um Era pra Opala. hashtag errado. 1.000 milhões. Posso encaminhar essa pra você, do Opala, Romulo? Opala 1.000 sabe milhões, como Uma é diz pro o cara casão. do texto lá. Uma que um torcedor mandou aqui, acho que não é mais uma cobrança, mas é um desejo. Ele mandou assim, falta uma Libertadores. É uma cobrança, um desejo. Por quem? Pelo time dele, claro. É ele que Preferência. tá querendo... E teve uma mensagem aqui do Marconi que mandou assim, ó, o Messi é melhor que o CR7, mas o CR7 é maior do que o Messi. Boa comparação, né? Maior, assim, no sentido de feitos, de... Mais vencedor? Ontem a gente mostrou, você não estava, mais uma vez você faltou. Ontem era meu aniversário. Inclusive, obrigado aí pelo... É curioso que o Mário Marra telefonema. fazia aniversário ontem, participou do bebê. E fez o linha Bom à dia, noite e fez o ainda. linha à Não, noite. e outra coisa, a gente Nossa foi Senhora, cobrado, porque mas esse fizeram lindo uma também homenagem ontem, ontem Jesus aqui Cristo. com o Marra. Ah, você não viu nada. Porque o Vitor mandou uma mensagem pro Marra. E aí falaram, vocês não fizeram nenhuma pro Rômulo? Fizemos. Tinha o depoimento do LeBron, mas o Rômulo não veio e não vai ver a mensagem. Tudo bem, fica pra próxima aí. Ano que vem. Que eu tava Talvez. Você tá que ontem, na ausência do Rômulo, ausência. mais uma falta. Mais uma. hoje. Amanhã, novamente. Assim, curto. Eu vou estar assim, pegadinho no malandro pra você. Faltava amanhã. Ontem a gente apresentou, Rômulo, você não vê o programa, infelizmente, nos dias em que você falta, mas a gente apresentou uma lista dos mais famosos do mundo. Mais famosos. Dinha que era o primeiro? Ok, Lady Gaga. Atletas. Atleta. Agora, além de atriz, Tá aí, falta ganhar um Oscar. Falta o Cristiano Ronaldo ganhar um Oscar. Kobe Bryant já ganhou. Então, Ô, Rômulo, pronto. o Qual CR7 foi o filme? primeiro, Um documentário lá. LeBron James o segundo e o Messi o terceiro. Como é que ficou o primeiro? Cristiano Ronaldo em Atualmente? primeiro. Mais famoso. Mais famoso. Segundo lugar, entre os atletas em atividade. Eu postei LeBron James lá. em segundo,
Segundo o LeBron? Segundo. Sim. Em terceiro lugar, Sensacional. Messi. Isso é maravilhoso. eu né? postei- Ele não joga futebol, né? Se ele tá entre os caras do futebol. Ah, você tá imaginando agora ele de jogador de futebol. Agora. Não, porque não tem esporte que tem maior repercussão O mundial que futebol. Se o cara Falcão jogando Garcia, basquete, o tá em atacante, viu, Bruno? Só ele Sei. tá ali. Falou que ainda vai jogar beisebol profissionalmente, depois que parar. o Biratã até comentou isso aí num vídeo no YouTube. Eu tava procurando aqui, O sério. Biratã não Aqui, ó. sabe, velho. Não sei, o que ele não sabe, ele inventa, né? Ele sabe Inventa. cricket, né? Ele acompanha Ele falou, cricket. a gente precisa pegar umas aulas de cricket com ele. Ah, ele é um pouco. E tem vários caras do cricket. entre os mais O sétimo mais famoso do mundo é um cara do cricket. O que tem de cara Ah, é? do Qual que é? cricket Da nessa Índia, linha, Paquistão? da Índia. A Índia contribuiu aí. Eu tô vendo aqui os atletas que já foram indicados ao Oscar, mas Não tem? o Kobe já ganhou, Rômulo? Então Teve, ele teve. participou de um... Ele é um dos produtores, né, de um documentário sobre basquete e tudo. E ganhou. Legal. legal. Tem alguns casos. Bacana, aqui, né? Ah, legal. Lédio. Legal. Igual lá em Franca, Beijo, semana passada, Lédio. no Jogo das Estrelas. Ah. Eu falei uma coisa assim, um tempão, e o Agra só falou assim, bacana. Ele falou isso? Aí eu falei assim, o Lédio Carmona aí. Aí o Agra no ar falou, quem é Lédio Carmona? Aí realmente eu falei, O Agra, realmente. onde o Agra vive? Ele não sabe quem é o Rock do Silvio Santos, não sabe quem é o Lédio Carmona, não sabe quem é o Toninho do Diabo, o grande não. personagem aí. Sabe o que eu tô O indo do que diabo? o Agra faz no tempo livre? Aí dá aulas de inglês e de forma, sei lá, um pouco psicodélica, certamente, porque ele vive num mundo paralelo. Olha, o Adriano mandou uma boa aqui, hein? Ah. O CR7 poderia estrelar um novo James Bond. Combina, professor, com James Oh. Bond? Já O pensou cara em ir lá de no propaganda de caspa vai estrelar o James Bond. Esse Perfume não também. pode? Perfume Perfume também. também. Tá bom. É. Bom, a gente entrou naquele site lá, 69, 557... 538. Como que é? 538. 538? Tá errado ali. É, tá trocado. Por isso que eu falei um monte de número. Entendeu? Qual é o nome do site, Léo? 538. 538. Tá bom. Aí lá no 538... O cara quer derrubar a gente. Tá trocado. Mas explica pro fã do esporte que é no TP, porque os caras estão procurando algum. Não, errado. O site, como é que é? 216, 7? Eu gosto do 538. Tá, aí lá no Passo site, muito tempo lá. é 538 ou 35? 538. 538? Mais do que eu devia. Ah, então tá certo. Então tá Agora, certo. Agora tá arrumaram. certo. Arrumaram. É É o 538. site da Aparecida Liberato. E tem